A Vale tinha conseguido aquilo que qualquer gigante da mineração sonha: uma das melhores reservas de carvão metalúrgico do planeta. Mas havia um problema brutal. Aquele carvão estava preso. Preso no interior profundo de Moçambique, a centenas e centenas de quilômetros do oceano. E no mundo da mineração, carvão parado não vale nada. Só ganha valor quando entra num navio e segue para as siderurgias da Ásia, da Europa ou do Médio Oriente. A Vale precisava desesperadamente de uma saída para o mar. A solução mais óbvia parecia ser a linha de Sena que ligava Tete ao porto da Beira. Mas a realidade foi um choque. A linha era antiga, limitada, sofria interrupções constantes e não suportava o volume gigantesco que a Vale queria movimentar. E mesmo que o carvão chegasse à Beira, havia outro obstáculo. O porto tinha águas pouco profundas, o que impedia a entrada dos maiores navios cargueiros e tornava toda a operação lenta e cara. A Vale percebeu rapidamente uma verdade desconfortável. Se continuasse dependente da Beira, o projeto de Moatize iria sufocar antes mesmo de atingir a maturidade. Foi então que surgiu uma decisão que muitos consideraram uma loucura. A empresa decidiu criar a sua própria saída para o mar. Não uma simples melhoria logística, não um terminal improvisado, mas um corredor internacional de quase 1.000 quilômetros, atravessando fronteiras, montanhas, aldeias, rios e até um segundo país, para ligar o carvão de Tete a um porto natural de águas profundas no Índico, na Cala a Velha. Para entender a dimensão desta decisão, é preciso imaginar o que isso significava. Não estávamos a falar apenas de assentar carris no chão. Estávamos a falar de reabilitar centenas de quilômetros de linhas antigas, reconstruir pontes, redesenhar estações, modernizar sinalização e construir mais de 200 quilômetros de linha totalmente nova. No total, o corredor logístico de Nacala atingiria cerca de 912 quilômetros de extensão, uma linha de aço a cortar o sudeste africano do interior até ao mar. E custou cerca de 4,5 bilhões de dólares. Sozinho, este valor já ultrapassava o orçamento anual de muitos países africanos na época. A Vale mobilizou milhares de trabalhadores, engenheiros, operadores e empreiteiros internacionais. Pontes colossais começaram a erguer-se sobre rios. Montanhas foram cortadas, encostas foram niveladas. Túneis e desvios foram abertos, tudo desenhado para uma única missão: permitir que comboios gigantescos carregados de carvão atravessassem a região dia e noite sem parar. A frota era impressionante. Dezenas de locomotivas pesadas, quase 2.000 vagões. Comboios puxados por 4 locomotivas e compostos por mais de 120 carruagens. Quando totalmente carregados, estes monstros de aço pareciam não ter fim. Era, sem exagero, um dos maiores projetos privados de infraestrutura já tentados na África Austral. Mas o detalhe mais inacreditável desta história é o seguinte: para exportar carvão moçambicano, a Vale teve de entrar e operar dentro de um país que nem sequer tem litoral, o Malawi. Cerca de 200 quilômetros do corredor ferroviário passavam por território malauiano. Isso significava que a Vale não estava apenas a construir uma ferrovia, estava a fazer diplomacia em trilhos. A empresa teve de negociar simultaneamente com 2 governos, 2 sistemas legais, 2 estruturas alfandegárias e dezenas de autoridades locais. Cada atraso burocrático custava milhões. Cada licença dependia de negociações delicadas. Cada mudança de traçado envolvia novas compensações e novas comunidades afetadas. Para o Malawi, a ferrovia representava uma oportunidade rara. Um país sem costa passava a estar ligado a um dos corredores comerciais mais modernos da região. Mas para as populações locais, a realidade era mais complexa. De repente, aldeias acostumadas a um ritmo rural passaram a conviver com comboios de centenas de metros a atravessar o território a alta velocidade. Locais onde as pessoas antes cruzavam livremente começaram a tornar-se zonas de risco. A segurança virou um problema constante. Houve acidentes, houve protestos, houve a necessidade de campanhas permanentes para ensinar comunidades inteiras a conviver com uma infraestrutura ferroviária moderna colocada no meio de áreas de subsistência.
Mais uma vez o desenvolvimento chegava, mas trazia também fricção. No fim da linha, a Vale precisava de algo à altura da mina e da ferrovia. Precisava de um porto capaz de receber navios gigantes. E foi isso que ela construiu em Nacala a Velha. Ali, num dos melhores ancoradouros naturais de águas profundas do Oceano Índico, nasceu um terminal mineral de última geração. Este porto foi desenhado especificamente para resolver o problema que a Beira nunca conseguiria resolver: receber cargueiros enormes, carregar carvão rapidamente e reduzir drasticamente o custo por tonelada exportada. Agora, o sistema finalmente estava completo. A Vale tinha a mina, tinha a ferrovia, tinha o porto. Roger Agnelli, então presidente da empresa, via ali a materialização de um sonho corporativo: controlar toda a cadeia, da rocha ao navio. Poucas mineradoras no mundo tinham esse nível de integração logística fora dos seus países de origem. Mas o corredor de Nacala não mudou apenas a vida da Vale. Mudou a vida de milhares de pessoas ao longo da linha. Por obrigação contratual e também por necessidade política, a empresa passou a operar comboios de passageiros e carga geral em partes do corredor. E isso criou um efeito inesperado. Onde antes havia isolamento, começaram a surgir pequenos mercados informais junto às estações. Mercadorias passaram a circular com mais regularidade. Famílias passaram a viajar com mais facilidade. Funcionários públicos, professores e até médicos passaram a depender do comboio em várias zonas. Em muitos trechos, aquela ferrovia tornou-se a ligação mais confiável entre comunidades e centros urbanos. Era um raro momento em que uma infraestrutura desenhada para exportar riqueza mineral começava também a gerar algum dinamismo econômico local. Mas havia uma verdade dura por trás desse aparente sucesso. Manter 912 quilômetros de ferrovia operacional naquela geografia era caríssimo. A manutenção consumia recursos enormes. O combustível pesava. A segurança exigia equipas constantes. As peças vinham de fora. Quanto mais perfeita a máquina parecia, mais cara ela se tornava. No auge da operação, o corredor de Nacala era uma visão impressionante. Comboios intermináveis cruzavam a paisagem africana todos os dias. Era a prova de que capital privado podia, sim, erguer megaprojetos em África. Muitos chamaram aquilo de obra do século. E não era exagero. Mas nos bastidores, os analistas financeiros já faziam contas preocupantes. O investimento tinha sido gigantesco. Os juros da construção pesavam. O custo por tonelada transportada ainda era elevado. A Vale tinha vencido a geografia, tinha vencido a distância, tinha vencido a falta de infraestrutura. Mas havia uma pergunta cada vez mais incômoda dentro da empresa. Será que o mercado mundial do carvão duraria o suficiente para pagar esta obra monumental? Porque se os preços internacionais caíssem, toda aquela artéria de aço podia transformar-se num peso bilionário. A inauguração oficial do corredor de Nacala foi o momento de maior glória da Vale em África. A empresa tinha provado que podia mover montanhas, atravessar fronteiras e construir praticamente um sistema logístico continental para servir uma única mina. Parecia a vitória total. Mas enquanto os comboios apitavam triunfantes em direção ao Índico, o mundo começava a mudar silenciosamente. O preço internacional do carvão dava sinais de fraqueza. A pressão ambiental contra combustíveis fósseis crescia, e os investidores começavam a olhar para projetos de carvão com outros olhos. A Vale tinha finalmente vencido a geografia. O problema é que nem trilhos nem bilhões conseguem controlar o mercado mundial. No próximo episódio, vamos sair da engenharia e olhar para o dinheiro. Quanto Moçambique realmente ganhou com tudo isto?